Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para um tempo de oração, para um tempo de busca da presença de Deus, para nós juntos aqui, meus queridos, nos fortalecermos. E eu posso dizer para você de todo o coração, querido, esse momento é um momento muito simples, rápido, mas que vai fazer a diferença no seu dia. A mensagem todos os dias é uma mensagem bíblica, é uma mensagem que vem do coração de Deus. Nós passamos um tempo breve em oração juntos, nós nos fortalecemos em Deus e o Senhor ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia para todos vocês que estão chegando aqui. Deixa eu ver quem que está junto com a gente aqui para te dar um bom dia. Bom dia, Shirley, Luciene, bom dia, Rosana, bom dia, Ivete, bom dia, João, bom dia, Iraci, bom dia, Batista, bom dia, Mauri, bom dia, Paulinho, bom dia, Marcão. Olha só, e você está percebendo que só tem gente boa aqui? Só tem gente boa, gente abençoada aqui hoje, glória a Deus. Bom dia, Simone, Regina, Ratinho, bom dia. Bom dia, Suzane. E a Suzane já está dizendo aqui que é aniversário do primogênito dela, Leopoldo. Deus abençoe o Leopoldo. Um abraço aí em nome de Jesus e feliz aniversário. Bom dia, Rosana. Ô, Davi, bom dia para você, Davi. Que bom que você está aí com a mãe. Bom dia, Dilma. Bom dia, Marcelo, Regina. Bom dia, queridos. Bonjour, Délzia. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos fazer uma oração. Assim que nós orarmos, né, nós vamos compartilhar o devocional. Quero pedir para você, né, que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar primeiro? Vamos colocar diante de Deus nosso devocional. Pedir ao Senhor que ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero entregar nas Tuas mãos as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco, ministra as nossas vidas, Pai. Livra-nos de todo mal. Senhor, abençoe, Senhor Deus, todos que estão aqui, que a vida de cada um dos Teus filhos seja fortalecida pelo Senhor. Que o Senhor, Pai querido, nesse momento possa renovar a vida dos seus filhos, fortalecer, abençoar, falar ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Senhor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha trazer revelação da Tua palavra ao nosso coração. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Nos direciona, Pai, nos conduz em direção ao Seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui o devocional com algumas pessoas. Vou pedir para você também compartilhar. E assim que você compartilhar, escrever aqui nos comentários Jesus, tá bom? Posso contar com você? Posso contar com você? Então vai lá, compartilha e escreve nos comentários Jesus. Hoje, dia 23 de outubro, nós estamos aqui com o nosso devocional. Nós vamos falar sobre José, sobre a fidelidade de José. E o nosso tema hoje é encorajado a ser fiel. Você e eu somos encorajados por Deus a sermos fiéis. Nosso texto de leitura é Gênesis 39, do versículo 20 ao versículo 21. Gênesis 39, do versículo 20 ao versículo 21. Obrigado a todos que estão compartilhando e a todos que ainda vão compartilhar. Muito bem, muito obrigado. O texto diz assim, Gênesis 39, está preparado aí? Gênesis 39,
versículo 20 ao versículo 21. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Muito bem, queridos, esse devocional de hoje, na verdade esses últimos dias, falando sobre a vida de José, nos inspira muito, nos inspira demais, porque José, ele viveu tempos de muita dificuldade. Não tem ninguém aqui nesse devocional que enfrentou as dificuldades que José enfrentou. Tão grandes dificuldades. Não existe aqui ninguém que enfrentou as dificuldades que José enfrentou. Foi escravo, né? Preso durante... ontem mesmo eu estava ministrando no presídio e perguntei para elas, né? São mulheres, perguntei para elas quem ficou mais tempo preso aqui. Algumas pessoas, né? As que mais de repente ficaram presas ali 2 anos e pouco, fechada. E aí eu perguntei para elas assim: olha, José ficou aproximadamente 15 anos preso. Ninguém se compara ao sofrimento desse homem. Além de preso, né, escravo, não tinha direito a nada e não tinha nada, não possuía nada. Qual que é o futuro de um escravo? Qual que é o futuro que um escravo sonha? No entanto, José, mesmo sendo escravo nesse mundo, ele não era escravo diante de Deus, ele era um filho de Deus, e mesmo sem perspectiva de futuro, ele conseguia sonhar. Eu quero dizer para você que não vê na sua vida possibilidades de futuro, mesmo assim em Deus você consegue sonhar. Mesmo assim em Deus você pode sonhar, porque a fidelidade a Deus é um caminho de honra que trará muitos frutos. É uma frase de destaque para nós aqui no devocional. E eu quero dizer isso para você, quero que você de todo o coração, meu querido, de todo o seu coração, escute o que eu tenho para falar para você, guarde no seu coração. Não adianta a gente ficar também dando desculpas, cometendo erros em cima de erros por conta das circunstâncias que nós vivemos, e a nossa vida vai continuar do mesmo jeito. Não tem como a gente fazer as mesmas coisas e buscar um resultado diferente. José, ele nadava na contramão do mundo. Ele era escravo, mas não vivia como escravo. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa esquecida e viver de qualquer jeito, mas ele não vivia de qualquer jeito. Ele vivia debaixo da honra, da graça, da unção de Deus. Ele vivia em fidelidade. Eu quero lembrar você, por que ele foi preso? A pergunta é, por que José foi preso? Vai lá, responde aqui para mim. Por que José foi preso? Vamos refletir sobre isso. O que levou José à prisão? Escravo preso. Já pensou só que situação difícil? Um escravo já é difícil, agora preso. O que levou José à prisão? O que fez com que ele fosse preso? O que fez com que ele fosse condenado, preso e ficasse lá 15 anos na prisão? O Jaime está dizendo, calúnia. E qual que é a atitude que ele teve que ele foi caluniado? Qual a atitude que ele teve que ele foi caluniado? Uma acusação. Tá aqui, eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Mauri colocou, porque Satanás tentou frustrar as promessas de Deus na vida dele. Inveja. Olha, a gente estudou um pouco isso ontem. A Bíblia diz, né, em Gênesis 39, José estava na casa de Potifar. Por causa de José, a casa de Potifar começou a prosperar. Aí a Daiane está dizendo aqui, ó. Daiana, ele disse não ao pecado de estar com a esposa de Potifar. Ele era um ótimo administrador, foi colocado
como administrador da casa de Potifar, de todos os bens de Potifar. Olha só, todos os bens. E aí a mulher de Potifar tentou assediá-lo, tentou usá-lo. Prostituição, meu querido. Prostituição. E ele, um homem de Deus, conseguiu dizer não ao pecado. Olha, hoje tem muitas pessoas que estão nos altares, inclusive, que não estão dizendo não a esse pecado. Está cheio, repleto de escândalos, de homens de Deus, mulheres de Deus, especialmente homens de Deus, que estão se rendendo, que estão se deixando levar pela prostituição, pela imoralidade. Os altares, estão repletos de imoralidade. Sejam pessoas, pastores, líderes, pessoas que estão lá levando uma vida imoral. Só que José é o exemplo daquele que fugiu do pecado, fugiu da imoralidade. E ele foi acusado indevidamente, injustamente, e colheu um fruto, colheu a consequência de um erro que não é dele. Não te dá uma indignação isso? Não te dá uma indignação? E a pergunta, talvez, que todos nós faríamos é: Senhor, eu fui fiel, por que eu estou preso? Não sei se José fez essa pergunta. Mas o texto que nós lemos diz que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Não importa a sua condição financeira, a sua condição econômica, o lugar que você mora, a casa que você tem, o estilo de vida o jeito de vida que você leva, não importa, querido. Não importa, desde que você ande em fidelidade a Deus, Deus dará graça sobre a sua vida, te abençoará. Deus liberará a simpatia de quem tem que ser liberada a simpatia ao seu redor para que os projetos dele caminhem. Pega essa palavra para você. Olhe o exemplo de José, não é o que eu estou dizendo para você, mas é o que a palavra de Deus nos orienta. Eu quero pegar essa palavra para mim, quero dizer de todo o meu coração, é isso que eu quero viver em Deus, uma vida em fidelidade e fé. Vamos fazer assim, vamos fazer assim para a gente interagir aqui junto. Escreve aqui nos comentários assim, fidelidade. Consegue escrever? Escreve aqui nos comentários, fidelidade. Até quando nós vamos ficar repetindo ou permitindo que o pecado entre na nossa casa, na nossa família e continue semeando destruição? Quantas pessoas têm sido infiel ao Senhor, com os seus pensamentos, com os seus olhares, tem sido infiel ao Senhor com os seus recursos, com as condições financeiras que Deus proporcionou, que você tem nas suas mãos. Quantas pessoas têm sido infiéis com a sua família? Quantas pessoas, meu querido? É necessário nós fecharmos as brechas da nossa vida. E aí talvez você já tenha fechado, você já está praticando o que eu estou falando para você. Você diz: pastor, estou praticando o que você está falando. Mas eu ainda, olha José, eu ainda estou preso. Eu ainda estou numa situação difícil. E aí eu quero lembrar você, José ficou 15 anos nessa situação. Preso, aproximadamente. Talvez você está há alguns meses ou até há alguns anos enfrentando algumas situações. Eu posso garantir para você, a sua vida não vai terminar assim. A sua vida não vai terminar assim. A sua vida, quando você anda em fidelidade, não vai terminar na prisão, meu querido. José não terminou a vida dele na prisão. José, pelo contrário, quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi tirado da prisão e ele foi colocado numa posição de governo no Egito.
Deus o colocou lá. E Deus o fez prosperar naquela terra. Ele já era uma pessoa próspera, mesmo na casa de Potifar, sem nenhum dinheiro no bolso. A Bíblia fala que ele já era próspero. Na prisão, ele não tinha nenhum patrimônio, não tinha nada, mas ele já era uma pessoa próspera. Agora ele está numa posição de governo, tem riquezas nas suas mãos, mas não é a riqueza que faz dele uma pessoa próspera. Consegue entender? Quem aqui está me entendendo? Quem aqui Deus está falando ao seu coração? Olha a vida de José, olha a fidelidade da vida de José. Olha que interessante, né, Suzana? Completando 30 anos o seu filho hoje. E aí, olha só, José. Então, são datas aproximadas, tá, meu querido? José, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Ele tinha aí aproximadamente 15 anos, mais ou menos. Aproximadamente. Ele era um jovenzinho. Talvez não tinha nem bigode ainda. Agora ele está com 30 anos. Ele está assumindo a segunda posição de maior importância do mundo. Ele não está se tornando só uma autoridade numa cidade. Ele está se tornando uma autoridade no mundo. A segunda pessoa mais importante do mundo agora, José, com 30 anos. Um governador, só abaixo de Faraó. Deus o colocou ali. Tanto que ele está tão diferente, o tempo passa. Não é verdade? O tempo passa. Quem aí, ó? O tempo passa, queridos. Aí, ó, cabelo branco, barba branca, né? Vai diminuindo os cabelos. O tempo passa. José, o tempo passa. José já é um homem formado agora. José é um homem formado. Os seus irmãos nem o reconhecem quando vê. Quando os irmãos dele vêm ao Egito para buscar alimento, nem os irmãos o reconhecem. Agora ele é uma outra pessoa. Ele tem um porte diferente. O tempo passou. Teve muito sofrimento. Mas o que não faltou na vida de José foi fidelidade. Cada luta que ele enfrentava, uma das suas armas era a fidelidade. E aí, você é tentado de muitas formas a não agir com fidelidade. Diante da necessidade, diante da dificuldade, diante da pressão, diante do comentário dos outros. Mas Deus te inspira, te motiva a andar pelo caminho da fidelidade. É um caminho que gera frutos. Não somente sobre a sua vida, mas sobre toda a sua casa, a sua família. Toda a família de José, toda a casa de José, toda a descendência de José foi abençoada por conta da fidelidade de José. Que impressionante isso. Deus é um Deus de gerações. A fidelidade, o posicionamento de José fez com que não somente ele fosse abençoado, mas toda a sua descendência. Toda a sua descendência, todos os seus descendentes foram abençoados, toda a sua família foi abençoada, todos que estavam próximos a José foram abençoados. Uma casa que havia perdão, uma casa que havia restauração, uma casa que havia a presença de Deus, um lugar onde havia as bênçãos do Senhor. O pai de José, no final da vida dele, vai dizer sobre José: José, você é um ramo frutífero. Você é como um ramo frutífero na nossa família. E aí, sobre você, meu querido, eu quero declarar isso. Você é um ramo frutífero na sua família. Você não é o desprezado ou a ovelha negra. Não, você é um ramo frutífero na sua família. Então, ande em fidelidade. Pare de dar brecha na sua vida e ande debaixo da graça de Deus. Ande em fidelidade, faça a vontade de Deus. Tenha atitudes que honrem, que glorifiquem a Deus. Não atitudes que abram brechas na sua vida e que destruam a sua vida. Não tem como você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Você precisa ter uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Que essa palavra possa te edificar nessa manhã, esse devocional
possa ser um fortalecimento para você. Em nome de Jesus. Não sai não, a gente vai orar agora. Nós vamos orar, colocar diante de Deus nossas vidas. Vou pedir para você, tem toda a liberdade de, nesse momento aqui, colocar o seu pedido de oração, para nós orarmos juntos. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos orar pela nossa família, nossa casa, vamos orar pelos pedidos, vamos glorificar a Deus aqui. Tá bom? Se você, meu querido, tem causas que estão na justiça, nós estamos falando de José, e José sofreu injustiças. Se você tem causas que estão na justiça, vamos colocar aqui diante de Deus. Escreve aqui, sobrenome da tua família, tua cidade. E se você tem algum pedido, também escreva o seu pedido de oração. Apresente a Deus. Nós vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Tá ali, enquanto você escreve, nosso Bob Goods de Jesus. É um caderninho para as crianças. Ótimo presente aí, final do ano. Mais um material aí para edificar a nossa família. Você pode adquirir 1, 2, comprando acima de 5 ou 10 unidades, tem valores diferenciados. É um ótimo presente, um lindo presente. As crianças amam. Quem sabe você não quer abençoar a sua igreja, algumas crianças da sua igreja, fazer um agrado ao ministério infantil da sua igreja, ou então incentivar a sua igreja a ter também esse material. O nosso devocional 2026, novos estudos semelhantes, né, querida? Como esse ano foi uma bênção, o ano que vem será uma bênção. São 365 encontros com Deus. São mensagens do coração de Deus para a nossa vida, que nos fortalecerá, nos abençoará. Grande expectativa para começar 2026 com esse material. Está aí também um ótimo presente para você entregar no final do ano, os amigos secretos. Além de você tê-lo, você abençoar a vida de alguém, na seu local de trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Olha que ótimo presente aí para você abençoar as pessoas que estão próximas de você. Fale aí com o seu pastor, com o seu líder, fale do devocional. Pastores, às vezes, têm o cuidado, não conhece o material, não sabe do que se trata, do que vai incentivar as pessoas da igreja a ler. A leitura ela é poderosa, traz transformação. Então, você conhecendo o material e indicando o material fica mais fácil. O pastor tem mais segurança, de levar para a sua igreja e comunidade. Tem sido uma benção. Então, faça contato comigo, faça as encomendas aí. Nós já estamos enviando para muitos lugares. E esse caderninho lindo aqui, notas do coração, para você que gosta de escrever, seu devocional, tomar notas. Caderninho simples aí para você poder utilizar durante o seu ano. Oremos então, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, clamar ao Senhor. Glória a Deus, queridos, glória a Deus por todos esses pedidos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a nossa oração, já tem ouvido a nossa oração, em nome de Jesus. Cadê os intercessores aqui? Onde estão os intercessores? Eu sei que tem aqui intercessores. Há intercessores aqui. Quero pedir a tua ajuda agora, para que você se una comigo em oração, pela vida desses irmãos. Talvez você apresentou um pedido aqui, você também é um intercessor. Faz o seguinte, escolhe um outro motivo de oração, ora pela vida de alguém, pela vida de algumas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, e liberar sobre a vida dos teus filhos que estão aqui a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, cada motivo de oração, pedido de oração, especialmente hoje, Pai, as causas que estão na justiça. Senhor, nós confiamos no Senhor. Na justiça desse mundo a gente não confia, Senhor, mas no Senhor a gente confia. Nós sabemos que o Senhor é o justo juiz.
que o Senhor, Pai amado, libere sobre, Senhor Deus, essa causa, Senhor Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor libere sobre essa causa a sua bênção, que o Senhor faça o teu povo prosperar, que o Senhor abençoe a vida do seu povo, que o Senhor abra as portas para o seu povo. Em nome de Jesus, cada família citada aqui, eu quero liberar uma palavra de bênção, quero liberar muitas conversões. Senhor Deus, eu quero liberar portas sendo abertas sobre a vida do seu povo. Senhor Deus, eu quero abençoar as cidades que foram citadas aqui, Senhor. Que essas cidades vivam um avivamento, as famílias citadas aqui possam experimentar um avivamento. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, as vidas que estão enfermas, enfrentando enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja sobre eles, que o Senhor venha fortalecer a vida deles, que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor traga cura sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toca agora os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre os teus filhos agora. Quero orar pelos aniversariantes, declarando sobre eles a bênção do Senhor. Quero entregar diante do Senhor as suas vidas. Que o Senhor dê um dia especial a eles. E todos que estão aqui, Senhor, tenham um dia conduzido pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe grandemente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te sustente, te fortaleça, que você tenha um dia extraordinário. Amanhã a gente vai se ver, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê hoje um dia muito especial, em nome de Jesus.